Estamos de volta com De Olho no Voto. Nesse bloco eu tenho a companhia do cientista político Rogério Schmitt, do filósofo Mário Sérgio Cortella e do deputado estadual do PSDB, Samuel Moreira. Vamos começar com o nosso convidado, Samuel Moreira. Boa tarde. Confiante, né? Pelo menos é o que você me disse aqui nos bastidores. Né? Confiante. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores, Mário Sérgio, Rogério. Essa eleição, houve um engajamento grande do PSDB, dos seus eleitores e dos seus candidatos. Houve uma organização entre o PSDB de São Paulo, a proximidade do PSDB de Minas Gerais. Como é que o senhor vê isso? Esse é um novo PSDB que está surgindo? Olha, houve um avanço no PSDB do ponto de vista da unidade. O PSDB se uniu em torno da candidatura do Aécio. O Aécio expressou muita liderança em todo esse processo de articulação, conseguiu, através da sua liderança, unir o partido. E, ao final, tivemos uma unidade já de vários partidos e de várias lideranças, inclusive com expressão nacional. E aí foi feita praticamente uma frente. Hoje, acho que nós somos uma grande frente disputando a eleição com a candidata oficial, de vários partidos, inclusive. Mário Sérgio Cortella, no primeiro turno você esteve aqui nessa bancada e disse que tem uma alegria imensa de participar dessa democracia. Continua. Pois é, por isso que eu pedi para você para trazer um pouco de alegria. Sim. A sua visão sobre esse segundo turno. Então, eu acho magnífico que a gente tenha, por exemplo, a primeira eleição, né, livre no país, em 514 anos hoje, mas na época, 489, foi em 1989, com candidatos como, olha só, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, Paulo Maluf, Mário Covas, Leonel Brizola, Lula e Fernando Collor. Se você imaginar que aquele combate que se deu em 1989, com pessoas com uma trajetória no nosso país, ele vai desaguar em 1993, 94, numa polarização que continua até agora, com o PSDB e PT, isso coloca para nós uma efervescência cívica, que é muito maior do que a gente já teve antes. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, no nosso cotidiano. Afinal de contas, é uma democracia que, como você dizia há pouco ao falar com o deputado Samuel, ela produz alguns engajamentos. É claro, há algo que é absolutamente novo, que foi a morte do Eduardo Campos no processo, que poderia, não tivesse acontecido. Não existe ser, em relação à história, mas se não tivesse, teria uma outra rota. Mas ainda assim, chegar agora, neste horário, sem que a gente tenha toda a clareza em quem será, isso é alguma coisa, não é só emocionante, é alguma coisa que representa trajetórias que são democráticas. Eu acho isso continua com alegria cívica. Rogério Schmitt, você também vê com certa felicidade essa participação democrática do brasileiro? Muita gente diz que essa eleição foi uma eleição de muito combate, menos proposta e mais agressividade. Você também vê assim? Você acha que a gente está evoluindo? Esse é o processo natural? Essa é a 7ª eleição presidencial seguida, do Brasil desde 89. A gente nunca teve um período tão longo e com tantas eleições presidenciais e para o Congresso também, livre como agora. Acho sim que houve aí, acho que alguns ânimos um pouco esquentados durante a campanha, mas não me parece que essa seja uma tendência negativa para o futuro. Quer dizer, se a gente for olhar até a composição do Congresso Nacional, os partidos lá do famoso Centrão, serão amplamente hegemônicos na próxima legislatura. Então, acho que todos trabalharão para colocar um pouco de panos frios nesse acerramento que houve, mas não acho que o próximo presidente governará um país dividido. Acho que é um pouco de exagero nesse diagnóstico. Acho que sim, houve como estava se falando aqui há pouco, um acirramento, mas nada que possa comprometer aí o bom funcionamento da democracia. Eu acho até, não é que é aceitável na totalidade, mas é compreensível esse acirramento por uma razão. Quando se falava de que propostas não estavam vindo à tona, nós temos que lembrar que os dois partidos principais, que estavam encabeçando as coligações, ambos já foram governo em momento recente. Ambos são nítidos no dia a dia em relação ao PSDB e ao PT, em relação ao tipo de proposta que tem. Isto é, o que se quereria ouvir de Dilma ou de Aécio, diferentemente daquilo que no dia a dia já vinha sendo trazido à tona. Por isso eu acho até que houve um deslocamento daquilo que seria um debate sobre proposituras para um enfrentamento mesmo,
Porque o que eu, por exemplo, como eleitor ou cidadão, precisaria saber em relação à parte do PSDB ou parte do PT, que já não foi concretizado nos governos que têm ou que tiveram na presidência da República. Claro que esse desmanche, né, que nós tivemos em alguns momentos, ele parece agressivo, né, perto do que nós estamos habituados, ainda mais numa sociedade que não tem tanto hábito, né, desse tipo de confronto. Há exagero, houve sim um certo derramamento, entre aspas, né, de sangue democrático, mas ainda assim eu não acho que seja inesperado, eu acho até que é reprovável, mas inesperado eu não acho que seja. Deputado, esse derramamento de sangue, né, entre aspas, que o Mauro Sérgio Cortella disse, vai deixar muitas feridas nessa, porque o candidato que ganhar, independentemente de quem seja, Dilma ou Aécio, terá que fazer uma boa composição para governar no Congresso Nacional. Sem dúvida. As feridas estão muito abertas? Não, eu acho que do ponto de vista da população, não. Eu acho que foi mais um discurso do ponto de vista eleitoral do próprio PT, no sentido de dividir por regiões, de dividir por classes o eleitorado, mas não acredito que isso ocorra do ponto de vista real na sociedade. Eu acho que o governante agora, e nós esperamos que seja esse, passe a... É evidente que não estamos aqui para fazer campanha, o resultado já vai ser dado, a eleição está acabando. Mas o fato é que é preciso exercitar a liderança mais no sentido de se fazer as mudanças, porque houve realmente um forte desejo de mudanças, e aí é de comportamento, mudança de comportamento, de mais realizações, e houve também um debate muito forte do ponto de vista da garantia das conquistas sociais. Isso aí também foi uma coisa muito latente e uma força enorme, inclusive, do Aécio, para comprovar cada vez mais de que vai manter as conquistas sociais que ocorreram. Então, acho que essas duas questões, mudanças de comportamento e aí a necessidade de mudar regras no país. Porque nós vivemos numa sociedade coletivamente, nós não vivemos individualmente. E as nossas regras são muito ruins do ponto de vista de fortalecer a representação entre o eleitor e o eleito. Nosso sistema político é muito ruim, as pessoas não se sentem representadas. Nós estamos com 28 partidos no Congresso de representação. 21 partidos já existem no Brasil, tem mais 5 para ser criados. Nós estamos com 32 partidos no Brasil. Quer dizer, há uma ausência de representação. Nós precisamos mexer no nosso sistema político. Eu não diria nenhuma reforma, parece que você quer mexer em tudo. Mas do ponto de vista da representação, do voto distrital, de diminuir o número de partidos, não do ponto de vista da existência, mas de acesso a fundo partidário, de acesso a tempo de televisão, é preciso que as regras sejam mais rígidas. Tem que ter cláusula de barreira, tem que acabar com as coligações do ponto de vista das eleições proporcionais, quer dizer, são regras que aperfeiçoam a nossa organização para viver coletivamente. Então, eu acho que mudanças de comportamento, a corrupção foi uma coisa latente, um debate muito forte. Então, há uma necessidade de mudança de comportamento que foi colocado claramente nessa eleição. E há também essa questão das garantias das conquistas sociais. Eu não acho que a população está dividida. E eu acho que o futuro presidente tem todas as condições, até pela experiência que tem, de conseguir levar o país à frente com as mudanças que a população precisa. Rogério, você acha que esse excesso de partidos fragiliza o debate? Você acha que tem que ter menos mesmo? Isso não é derivado da própria democracia? Aí eu, respeitosamente, eu não acho que o Brasil padeça de um problema que a gente tem uma quantidade muito grande de partidos, isso é fato. Acho que nenhuma outra democracia tem 28 partidos no Congresso, como nós teremos a partir do ano que vem, né? Mas o que acho que não dá para fazer é deduzir desse fato que nós temos um problema de ingovernabilidade ou incapacidade de formação de maiorias, né? Aliás, eu não ficaria surpreendido se nos próximos meses aí houvesse já algumas fusões partidárias, né? Algumas delas até já apareceram aí no noticiário, né? Partidos estão cogitando se fundirem para aumentarem o seu poder de fogo no Congresso, por exemplo, né? Eu só queria voltar ao ponto da radicalização. Assim, se você for olhar, deixando de lado essa questão aí do discurso, da campanha eleitoral, mas se a gente for olhar para as propostas reais dos dois principais pretendentes à presidência da República, a gente vai perceber que a questão da política social é uma unanimidade no Brasil, né? Quer dizer, a gente chegou aí a uma espécie de consenso social-democrático que não é colocado em dúvida. Acho que talvez a principal diferença entre os dois seja mais a ver com a administração da política econômica
do que propriamente de questões ligadas a políticas sociais. Né? Cortella, os dois candidatos apresentaram propostas sociais. É um caminho sem volta? Esse é o novo Brasil mesmo? Eu acho que vai elevando patamares. Por exemplo, nos dois governos do Fernando Henrique, nós tivemos vários avanços em áreas sociais. Nos dois governos do Lula e da Dilma, tiveram outros. Você vai elevando, né, o padrão, inclusive, da população no cotidiano. Nós saímos, por exemplo, da indigência na área de educação pública há 30 anos para um patamar que é superior a isso. O oferecimento de políticas compensatórias de um lado e de apoio de sobrevivência de outro, não tem candidato vencedor que consiga retirar, seja essa, seja Dilma, nesse dia de hoje, a necessidade de fazer com que seja mais avançado, ela é muito grande. Agora, eu tinha uma discordância, né, em relação a essa questão. Eu acho que aquilo que eu estava chamando de derramamento de sangue democrático, há uma certa hemorragia que vai ter que ser estancada aí. Eu acho que haverá, sim, por parte de quem vencer hoje, a necessidade de observar a possibilidade de nós termos, entre aspas, um terceiro turno. Né? O que é esse terceiro turno? É qualquer bloqueio à governabilidade daquele que tiver no início. Porque nós fomos tão envolvidos nessa eleição, do primeiro turno até agora, em embates no cotidiano, que aquele que vencer hoje, seja Dilma, precisará ordenar como nação e não como governo, os primeiros 90 dias, 100 dias, para que a gente cesse um pouco e comece a, respeitar a democracia, implantar o projeto que foi vencedor, seja ele qual for. Eu não acho, desculpe, eu acho que o deputado Samuel conhece também isso bem, e o Rogério, né, nós somos acadêmicos, temos menos vivência até na prática no dia a dia, mas eu não acho que seja tão inocente o que poderá vir. Eu acho que há um certo desejo que ultrapassa o domingo do segundo turno em relação às discussões que acontecerão. Eu acho que do ponto de vista da classe política pode ter aí um dissabor e um certo revanchismo de uma parte, mas eu não vejo na sociedade, eu não vejo isso nas pessoas. Quando você divide nas classes, eu não vejo uma briga entre classes de pessoas, da sociedade civil, eu não vejo. A classe política vai se adequar com a liderança que for colocada do próximo presidente, no sentido realmente de compor para fazer as mudanças acontecerem. Quer dizer, isso depende de muita competência do ponto de vista da articulação política, porque tudo passa pelo Congresso, tem que se articular com os partidos. Agora, eu queria só frisar que a expectativa de futuro são de mudanças, que eu acho que é o que a sociedade manifestou nas maiorias das pesquisas, e teve um fato interessante. A sociedade também, as pessoas um pouco, uma parcela, foram para as ruas nesse final de eleição. Andaram um pouco, caminharam, teve esse acirramento, teve uma vontade, teve uma participação maior nessa eleição. Mas eu acho que a questão das mudanças, do ponto de vista de nós, de como nós nos organizamos enquanto uma sociedade, um projeto de país. E aí a gestão, é a economia, como o Rogério falou, mexer nas questões econômicas. O país tem grandes discussões do ponto de vista do seu crescimento econômico, como é que faz isso acontecer, os investimentos em infraestrutura, segurança jurídica, mais regras, mais captação de recursos, gestão. Mas nós precisamos de regras e nos submeter às regras enquanto uma sociedade. E elas são muito complicadas do ponto de vista de nós escolhermos os nossos representantes. Nós tivemos 1.319 candidatos a deputados federais. O fato de você ter muito partido existindo, eu até nem acho que seja o problema. O problema são as regras que fazem com que os partidos funcionem. Então, por exemplo, partido que não tem voto tem acesso a fundo partidário. Ele representa o quê? Tempo de TV. Tempo de TV, tempo de rádio. Aí negocia, vira língua de aluguel, negocia apoio, negocia o tempo de TV. Não tem voto. E tendo voto já não deveria. Mas para representar alguém precisa ter voto. E nós estamos com 28 partidos, cheio de partido que não tem voto. Precisa ter cláusula de barreira. Se o partido não conseguiu sequer 5% dos votos, o que ele representa? Cláusula de barreira, voto distrital, Voto pode ser um limitador disso tudo. O voto distrital é fundamental. Como é que eu vou acompanhar, Mário Sérgio, Rogério, William, como é que eu vou acompanhar o desempenho de um deputado se eu tenho que acompanhar o de 94? Por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu sou deputado estadual, são 94 deputados. Eu tenho que acompanhar o desempenho de 94 deputados? Eu tenho que entrar no Facebook à noite de 94 deputados. E ainda dizem que a população não sabe votar, que a população não acompanha. Não tem como acompanhar. A população é vítima. Nós precisamos reformar o sistema do ponto de vista de ter o voto distrital, porque aí eu vou acompanhar um. Eu vou olhar a vida de um. Eu vou chegar em casa à noite, vou entrar no meu Facebook para ver a vida daquele deputado, a agenda dele, se ele foi na Assembleia, como ele votou, se ele faltou. É muito melhor e todos serão fiscalizados. Nós precisamos mexer no nosso sistema para melhorar
a representação. Senão nós não vamos evoluir com esse tipo de política que nós estamos tendo. Vamos voltar agora a Minas Gerais, conversar com o repórter Rodrigo Piscitelli, que está no Tribunal Regional Eleitoral. Rodrigo, como é que foi a votação aí em Minas Gerais? Alguma ocorrência mais grave? Boa noite, William. Boa noite a todos. A votação aqui no estado de Minas Gerais foi tranquila. Em Belo Horizonte, a capital, choveu muito durante todo o dia, mas o clima também foi de tranquilidade. E a apuração dos votos aqui no estado está relativamente adiantado. 48% das urnas já foram apuradas nos votos para presidente. Minas Gerais não tem eleição de segundo turno para governador. Não se sabe ainda o resultado, porque, de acordo com a lei, nenhum número pode ser divulgado antes das 8 da noite, porque no estado do Acre ainda acontece a votação. Mas o que se sabe é que 48% dos votos para presidente já foram apurados no estado, 21,5% dos eleitores deixaram de comparecer, o índice de abstenção que está dentro da média nacional, e 5% dos eleitores votaram branco ou nulo para presidente. Segundo o balanço do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas Gerais, 189 urnas em todo o estado precisaram ser substituídas, de um total de mais de 45.700. 47 pessoas foram presas durante o dia por crimes diversos. O caso mais grave e mais curioso aconteceu na cidade de Porteirinha, a 591 quilômetros de Belo Horizonte. Lá, um homem de 42 anos foi preso depois de colocar fogo na urna eletrônica. Ele entrou na sessão para votar, levando um frasco com um pouco de álcool e um fósforo, e ateou fogo na urna, dizendo-se revoltado porque não conseguia a sua aposentadoria. A urna ficou totalmente destruída, 67 pessoas já tinham votado, mas segundo o TRE, os votos foram preservados porque a mídia onde eles ficam computados não foi destruída pelo fogo. No mais, a apuração continua por aqui. A expectativa é que logo mais seja encerrada, aguardando apenas a totalização dos votos nacionais para que os números do estado de Minas Gerais possam ser divulgados. Rodrigo Piscitelli, de Belo Horizonte, TV Cultura, de olho no voto. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos agora a mais resultados da apuração, não é isso, Andressa Boni, do Distrito Federal, mais 3 estados. Distrito Federal, que é de onde vem o primeiro resultado, porque lá já temos 99,72% das urnas apuradas. O candidato Hollenberg do PSB, 55,58% dos votos. Jofran Frejá do PR, 44,42%. Portanto, Hollenberg do PSB, eleito o próximo governador do Distrito Federal. Vamos agora para Goiás. Goiás, 76,90% de urnas apuradas. Marconi Perillo, do PSDB, tem 58,35% dos votos. Iris Rezende, do PMDB, tem 41,65%. Vamos agora ver como está a situação no Amapá. Amapá, 1,78% de urnas apuradas, começando a apuração por lá, portanto. Valdez, do PDT, tem 56,19% e o candidato Camilo Capiberibe, do PSB, tem 43,81%. Vamos agora ver como está a situação no Pará. Por lá, 0,58% de urnas apuradas. O candidato Helder Barbalho, do PMDB, tem 65,74% dos votos. E Simão Jatene, que é o atual governador do Pará, do PSDB, tem 34,26% dos votos. Votos brancos, 1,12% e nulos, 7,71%. William. Muito obrigado, Andresa. Tantas vezes em foco a reforma política no país, volta a ser destaque. Ao longo de anos, a matéria entra na pauta dos congressistas, mas as propostas causam polêmica e o debate não avança. O projeto de lei em tramitação na Câmara Federal prevê, entre as mudanças, o fim do financiamento de campanha pelo setor privado. Hoje, as campanhas eleitorais são bancadas com recursos dos partidos e de doações de pessoas físicas ou de empresas. A nova proposta prevê que o financiamento eleitoral seja feito somente através dos fundos partidários, um repasse de verba da União previsto por lei e que todos os partidos têm direito. Mesmo esse orçamento terá um teto estabelecido pela Justiça Eleitoral. Fim da reeleição. Presidente da República, governadores e prefeitos não poderão ser reeleitos. O projeto determina ainda que as eleições municipais, estaduais e federal sejam feitas na mesma data, a partir de 2018. Para que isso ocorra, fica estabelecido que os prefeitos eleitos em 2016 terão um mandato de apenas 2 anos e poderão se candidatar à reeleição em 2018. Sistema eleitoral para o Legislativo. Suplência no Senado.
Atualmente, cada senador tem 2 suplentes, que poderão assumir a cadeira no caso de afastamento temporário ou permanente do titular. O assunto gera polêmica, porque muitos senadores são nomeados para cargos do governo e os suplentes assumem o Senado, sem receber sequer um voto. A proposta do novo sistema eleitoral prevê o fim do segundo suplente e proíbe a nomeação de parentes. Eleição dos deputados. Hoje é por voto proporcional. O sistema garante um grau de correspondência entre votos e cadeiras recebidos em uma eleição. Por exemplo, um partido que tenha recebido 15% dos votos teria direito a cerca de 15% das cadeiras. A regra é muito criticada por permitir que candidatos com poucos votos e até desconhecidos do público, mas que estejam em partidos bem votados, sejam eleitos. Uma das alternativas propostas é a do voto distrital. Cada estado é dividido em distritos eleitorais e cada um deles elege um candidato, o mais votado, independente do desempenho do partido. Os defensores desse sistema argumentam que é uma forma de aproximar o eleito da população por ele representada. Rogério Schmidt, o que você acha dessa proposta que está lá em tramitação? Eu acho que algumas dessas ideias são interessantes, outras não. Agora, eu pessoalmente sou muito cético assim, em relação às chances de aprovação de qualquer reforma política de grandes proporções, né? A cláusula de barreira, por exemplo, que o deputado mencionou aqui há pouco, ela já constava da lei dos partidos políticos que entraria em vigor em 2006, mas foi derrubada no Supremo, né? Não sei se você se lembra. É isso. O que mostra, por exemplo, que cláusula de barreira, se algum dia vier a entrar em vigor, precisaria ser colocada como emenda constitucional, porque aí não poderia ser derrubada pelo Supremo, né? O que exigiria um quórum de aprovação muito mais alto, num Congresso com 28 partidos, eu acho que a melhor aposta não seria esperar muito de nenhuma mudança que exija reforma do texto constitucional. Por exemplo, voto distrital, precisa de mudança na Constituição, financiamento de campanhas. Então, eu tendo a achar que as reformas que, porventura, possam ser aprovadas sejam aquelas que modifiquem, que aperfeiçoem as regras que nós já temos, né? Talvez reduzindo um pouco alguns abusos e brechas aí que são oferecidas ao oportunismo, mas não acredito assim, pessoalmente, não acredito em mudanças de grandes proporções, não. Deputado, não avança mesmo, o que o Schmidt está falando é verdade, né? Mas eu acho que aí tem uma questão que é o seguinte, quando se fala em reforma, ou se pega vários temas, itens para se mexer no sistema, cria muita dificuldade. Eu acho que nós temos que pegar aquilo que a gente considera importante. O que a gente considera importante? Nós precisamos fazer com que a população sinta-se próxima do seu representante. Não é possível esse distanciamento. Nós temos que criar um mecanismo. O voto distrital, e aí pode ser misto, se for o caso, você reduz um pouco a questão do número de deputados pela lista. Nós vamos ter que conversar, dialogar, mas nós precisamos liderar. Cabe, o governo, ele tem também iniciativas legislativas. Cabe ao governante também propor iniciativas legislativas, não só ao legislador. E o que nós esperamos é um governo que nos ajude nesse sentido, que tenha isso como uma proposta. Caso não tenha, nós temos que propor e lutar. Eu sempre digo que qualquer minoria, Mário Sérgio, qualquer minoria no Congresso não é pequena. 20% de deputados no Congresso são mais de 100. Né? Não, tem que ter 20% que pensem igual. Agora, tem que liderar, articular, nós temos que construir isso no partido, o partido tem isso, porque senão a democracia não é exercitada. Com 28 partidos no Congresso, há uma pulverização. Quais são os instrumentos de oposição? Você é a situação, é o governo, faz as mudanças. Você é a oposição. Toda democracia, quem ganha governa, quem perde fiscaliza, faz oposição. Oposição, com essa pulverização de partidos, há um enfraquecimento que cria uma dificuldade enorme de se exercer a oposição. E o instrumento de oposição é partidos fortes. Nós temos que pensar em ter partidos fortes e não essa pulverização. E o Congresso como instrumento de oposição. Deputados. Né? Então nós temos que ter também deputados para se fortalecer a oposição. Agora, eu sou muito a favor do voto distrital. E aí não é porque eu tenho origem numa região, fui prefeito. Eu acho que o voto distrital é o que mais aproxima o eleitor.
passa o eleitor a realmente ter o controle, entre aspas, né, do deputado. Passa a ter um controle propriamente dito, nem tanto, porque passa a saber o que o deputado faz. Então, o voto distrital, aliás, é lógico que nós não vamos copiar de outros países, tá? Mas já existem países, ninguém está inventando a roda. E nós temos mais, viu? Eu queria só dizer uma coisa que eu acho muito importante. Todas as empresas, instituições procuram estudar, avaliar, modernizar suas ações, fazem curso, treinamento. Nós precisamos também modernizar nossa política. Nós precisamos estudar novas formas de organização da nossa política. Estudar países, estudar lugares e melhorar. Não é possível continuar como nós estamos. Tivemos, nessa eleição, 1.888 candidatos a deputados estaduais. Quer dizer, para o eleitor, imagina que dificuldade, tem que mexer. Então, eu ia, só para concluir, propor mexer no voto distrital, acabar com as coligações proporcionais. Quer ter um partido? Tudo bem, vai disputar com a sua chapa. Não tem que coligar com ninguém, disputa com a sua chapa. Né? Eu acho que essa questão é fundamental, acabar com as coligações e a cláusula de barreira. Eu acho que esses 3 pontos, nesse momento, seriam fundamentais. Cortella. Eu tenho uma posição muito específica. Eu acho que, sem entrar no mérito de cada uma das questões da reforma em si, ela é necessária, ela é urgente, mas ela tem que ser programada, projetada. Eu defendo uma constituinte específica para a reforma política, não para outras questões. E digo por quê. A última vez que nós tivemos uma constituinte fez 25 anos já. Há 25 anos não existia internet, não existia a capacidade das redes sociais, não existia democracia consolidada no Brasil, como lembrou o Rogério, com 7 eleições e debates. Não havia ainda toda uma geração que não participava do dia a dia. Há 25 anos, mais de 1/3 da população brasileira não tinha nascido. Isto é, se você imaginar uma constituinte que vá pensar diretamente, só a reforma política, com esse debate que pode ser feito com o conjunto da sociedade e que não seja programada para o próximo ano, deixe o próximo presidente ou a próxima presidente governar 2015 ordenando, seja o seu projeto, se for o Aécio, seja a sequência da Dilma, se for ela, ordenando com uma certa tranquilidade a economia, a consolidação social e que a gente tenha 2015 como um debate para escolher pessoas para fazerem, de fato, uma constituinte que faça a reforma política, porque não pode ser 1/4 de século desde a última vez, é muito tempo numa democracia. É muito tempo, num país que começou agora a dar os passos iniciais nesse processo de escolha. Por isso, independentemente de quais são os conteúdos, eu acho que uma constituinte, para isso, é necessária.